Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 22 de junho, meu Deus, que celeridade tá esse nosso calendário, né? Tudo correndo muito rápido. Esse domingo maravilhoso, quero saudá-los com paz. Que seja um domingo extraordinário, um domingo cheio de boas coisas, boas notícias, bons episódios. Que seja um domingo excepcional para você e sua família. É o que nós desejamos aqui do programa Café com Bispo. Hoje, estamos de volta com o nosso querido pastor João Silveira, que semana passada não pôde estar conosco, passou por uma cirurgia e, graças a Deus, está de volta, né, para compor o nosso quadro. Bom dia, João. Bom dia, querido. Uma alegria ter você. Bom dia a todos vocês, bom dia, Loide, bom dia a todos os que nos ouvem. Realmente a gente vai envelhecendo e aí precisa fazer alguns ajustes, né? Estaleiro. Então precisei, né? Vai para o estaleiro. Então precisei fazer uma cirurgia ocular. Por falar em cirurgia ocular, estava conversando ontem com alguém, um amigo falando disso. A gente vai envelhecendo, vai ao médico fazer uma visita ocular. Vai ao dentista fazer uma visita dentária. Vai ao geriatra, né? Que é o meu caso, fazer uma visita para ver como é que está o corpo. Mas por que a gente se nega tanto em ir ao psicólogo, ao psicanalista, fazer uma análise do nosso comportamento mental? Se o nosso corpo, por exemplo, o único órgão, se assim pode se dizer, do nosso corpo, que funciona 24 horas por dia é a mente. Os olhos passam até 6, 8 horas sem nenhum trabalho, né? Os dentes podem passar uma noite inteira sem mastigar, mas a mente fica funcionando o tempo todo. 24 horas, né? E por que essa resistência de se procurar alguém? Porque, me desculpem entrar no programa dessa forma, mas eu quero aproveitar para abrir os olhos de alguém, porque os meus foram abertos dessa natureza, né? Hábitos que nós adquirimos na nossa infância, passamos o tempo todo perdendo espaço por esse hábito, quando um terapeuta da mente pode nos direcionar. Eu, por exemplo, sofri muito, tive muita dificuldade. E até que um dia, numa visita a um terapeuta, ele me disse: você perde 70% da credibilidade do que você conversa. Você gosta de conversar, gosta de falar, mas perde 70% da credibilidade do que fala. Se não entendi, se você não fixa nos olhos de quem você está falando. Ou seja, um hábito de infância que me fez perder tanta coisa por toda a minha vida. E por que não visitar um terapeuta? Então, desculpem aí. Não, obrigado pela propaganda, João. Mas eu estou falando de que eu estou fazendo realmente uma revisão ocular. Eu passei por vários processos e até a finalização, talvez até o final do ano esteja tudo pronto, se Deus quiser. Aqui e acolá deve faltar um programa por conta disso, né? Mas a gente vai caminhando. Sim. Estamos aqui para isso. Bem-vindo, João, de volta aqui ao programa, sentimos sua falta. Lóide Nogueira, querida amiga. Bom dia. Bom giorno. De olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Isso, né? De olhos bem abertos, nós estamos aqui também com o coração bem aberto, viu, Bispo? Sim. Lóide, nós já estamos aqui no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Uma carta, sem dúvida, das mais consistentes, né? Das cartas de São Paulo, a carta que eu mais tenho afinidade é Romanos, depois Efésios. Eu já li tantas vezes esse livro, estudei, li, que assim, mas cada vez que eu toco nessa carta, eu percebo uma coisinha diferente que me enche o coração nessa mudança de cultura. Eu já estou há tantos anos na cultura do Evangelho, mas ali e acolá ainda me pego com sotaques de uma velha natureza. E Paulo nos convoca a uma mudança radical, né, a partir da cultura do Evangelho de Nosso Senhor, né? E lendo a carta aos Efésios, ontem mesmo eu estava assim, refém de um texto que não saía de dentro de mim, acabei trazendo para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, o mesmo texto, porque foi muito forte para mim a questão que Paulo fala que, por respeito a Cristo, né,
que nós sejamos educados uns com os outros e respeitemos uns aos outros, por respeito a Cristo, não é? Então, quando eu não respeito o meu próximo, quando eu não sou educado com ele, eu estou cometendo um desrespeito a Cristo, né? Então, isso é muito sério, muito severo. E ontem, então, eu me debrucei sobre esse texto, falando sobre o respeito, né? Que é uma palavra que se origina no latim, que quer dizer emprestar um outro olhar, né? Um olhar mais atencioso, um olhar mais aguçado. Sim. Respeitar é ter esse olhar, né? E eu falava sobre a busca do sagrado, né? Quando a gente se depara nesse olhar mais cuidadoso com o sagrado do outro, a gente perde o apetite para qualquer tipo de conduta que não seja a mais decorosa, a mais impressionante, né? A gente acaba tratando com o sagrado do outro, e isso cura a nossa relação social, né? Transforma a nossa relação social. Realmente, o capítulo 4 e o capítulo 5 realmente é bem marcante. No capítulo 4, quando Paulo convida para amadurecer, né? É uma convocação. Não é? Ao amadurecimento. E ele vai dizendo depois, já antes de entrar no capítulo 5, no capítulo 5 mesmo, ele diz, é hora de acordar. Né? Vamos acordar. E justamente esse versículo que o Senhor falou sobre, por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. É o versículo 21 do capítulo 5, que realmente vai nos direcionar o respeito. Aí ele vai dizendo que o respeito é essa fita métrica, né? Que vai dirigir, conduzir todos os outros relacionamentos. Sim, acabou o respeito, acabou o relacionamento, né, João? Quando eu falo em fita métrica, eu passo a lembrar aqui que é exatamente essa fita métrica que nos alinha, o que nos mede se estamos em afinidade com Deus, prontos para recebê-lo e para subir com ele. Por quê? Nessa carta aqui, acho que é a única que Paulo afina a vida de um cidadão com a vida de um cristão. O que é ser cristão e o que é ser cidadão. Respeito aos pais, respeito aos senhores, respeito às esposas, respeito aos filhos, respeito à vida como um todo. Então Paulo está dizendo, se querem ser cidadão do céu, como se estivesse dizendo, se querem ser cidadão do céu, precisam ser cidadãos na terra. Viver como cidadão do céu, querer chegar no céu, sem regras nenhuma na terra, é nadar sem ir para lugar nenhum. Porque, entendo eu, o que o Paulo está dizendo é isso aqui. Veja que Paulo traça um retrato nos últimos capítulos, e especialmente entrando no 6 agora, Paulo traça um retrato do comportamento do ser humano para com o ser humano. Aqui ele não está falando de vida eterna, aqui ele não está falando que aqueles que almejam, que querem, que esperam chegar à vida eterna, precisam ter comportamentos aqui na terra. Então eu não posso tentar chegar lá no céu se eu não me treinar para viver como cidadão do céu aqui na terra. Até costumo dizer que eu não posso ir para a mesa fina para comer com talheres finos se eu não fui treinado a comer de talheres, se eu costumei a comer com a mão a vida inteira. Então, como eu vou fazer vergonha, ou talvez eu seja indigno de estar naquele banquete. Então, se nós não formos treinados aqui para vivermos como cidadão na terra, e com essas recomendações de Paulo, isso aqui não são recomendações espirituais, são recomendações normais, mas que têm a ver com o nosso espírito, ou com aquele espírito que foi alcançado pela graça divina. Então, Paulo está nos dando as diretrizes para vivermos como cidadão de bem. Sim, sim. São dicas extremamente preciosas, né? E a gente já chegou aqui no capítulo 6 agora, né, Loide? Capítulo 6. Capítulo 6. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Vida longa. Cara, olha que coisa espetacular. Gente, a gente precisa entender que a vida cristã é uma vida de integralidade. Nós temos uma relação integral. Vida eterna e vida no presente século, vida
cristã, vida no chão da vida. Nós estamos integrais aqui, né? Essa coisa de ter vida longa, João, me chama muita atenção, né? O primeiro mandamento com promessa é esse, né? Vida longa. É como obedecer a pai e mãe e ter vida longa. Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Nossas relações sociais, elas transbordam para além da relação constituída. Vai para além dessa relação imediata. Ela é transbordante, ela vaza para outros movimentos. Como ser justo. A minha justiça transborda a relação de justiça que eu pratico com o outro. Ela alcança outras dimensões, não é? Leva a gente para outro lado da vida, não? Eu tenho procurado ensinar, quando posso, sobre este texto, e eu queria que a gente se demorasse um pouco sobre ele aqui, porque talvez há muita gente que esteja nos ouvindo e nunca entenderam de fato a profundidade desse versículo. Você pode ser justo, honesto, reto, probo, digno, mas não tem promessa para você viver bem em cima dessas qualidades. A promessa de você viver bem está na honra de pai e mãe. Isso tem me chamado muita atenção. Você quer viver bem? Porque o texto aqui, vida longa, não quer dizer muitos anos, né? No original não quer dizer muitos anos, quer dizer viver bem. Viver bem, viver sossegado, viver com dignidade, viver comodamente, viver e viver. Então, quando o texto diz aqui, honra o teu pai e a tua mãe, e honra a pai e mãe, não quer dizer apenas obedecê-lo, obedecê-los. Lembra que Jesus diz assim, depois de ter feito tudo que vos foi ordenado, considerai os servos inúteis? Ou seja, apenas fazer aquilo que cabe a mim fazer, não é honra, é nada mais que dever. Honra é aquilo que está acima do meu dever. Honra é aquilo que eu faço por vontade de fazer, por determinação de fazer, que está acima da minha obrigação de fazer. Hoje a lei te obriga a sustentar pai e mãe se eles não tiverem como serem sustentados. Dever, obrigação. E muitos filhos fazem isso rangendo os dentes, né? Não fumar, não desrespeitar é trivial da sociedade. Isso faz parte da sociedade, do dever social e não de honra. Honra está muito acima disso. Honrar pai e mãe está muito acima de cumprir deveres para com eles. Deveres legais, deveres sociais, deveres culturais. Está muito, muito mais acima. Honra, eu quero entender quando Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, para que tu vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E olhe bem, na terra que Deus te deu, né? Não é na terra alheia. É na terra, a promessa atinge até você viver bem na sua própria terra. Então, para que tu vivas bem, honra o teu pai e a tua mãe, ele está dizendo, transcende as obrigações. Vai muito mais além disso. Quando eu alcanço as obrigações, não passa de uma ajuda, né, João? A honra, ela vai para muito além da ajuda, né? Atender fora da necessidade. Atender fora da necessidade. Quando eu atendo só na necessidade, eu estou ajudando. Né? Quando eu não preciso de uma coisa e alguém me faz uma demanda naquilo que eu não preciso, isso pode indicar honra, porque vai além da demanda da minha necessidade. Né? Então, honrar pai e mãe é um mandamento que garante a nós. A versão que eu tenho à mão diz que para que te vá bem, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E às vezes no comércio, eu não tenho tempo de estar lá no comércio, que atendo um cliente que chega e diz, pesa um para mim, dois, um para mim, outro para minha mãe, aquilo me transborda o coração de entender que alguém está lembrando que não só ele na sua casa precisa de suprimento, mas a sua mãe também. E nem porque precisa, mas porque quer honrá-la, né? Isso coisa simples que me enche o coração de ver alguém fazendo isso. Então, essa honra, como eu disse, está acima de mim mesmo. Quem honra faz acima de si mesmo, né? Eu quero honrar o meu pai, então eu vou deixar de comprar
aquilo que é tão precioso para mim para repartir, para comprar um para mim e um para ele. Uhum. Isso é honra. Mesmo que eu saiba que ele não precisa, mas saber que eu dei a ele. Há tantos presentes que os pais guardam no guarda-roupa, guardam na gaveta por tanto tempo que não vão usá-lo. Mas aquilo é uma lembrança da honra que o filho fez com ele. Uhum. E aquilo vale muito. Uhum. E vale para Deus também, porque ele promete. É o primeiro mandamento, o único mandamento que contém promessa. Uhum. É. Viver bem. Sim, sim. Honra pai e mãe. Isso que aquilo também viva bem. fala de legado, né? Disso que pode se estender por gerações, para os netos, bisnetos, né? Isso também pode falar disso, bispo? Eu não sei Essa bem continuidade se de honra, legado, de ver... mas é um modelo. Modelo a ser seguido pelos netos. Sim, porque assim, a gente tem uma cultura de transferência geracional, né? Uhum. Aquilo que a gente vê na geração anterior, normalmente a gente transfere para as próximas gerações. Tipo aquela bonequinha da matrioshka, né? Bonequinha russa. Sim, sim. Que uma está dentro da Dentro da outra, outra dentro da outra, outra dentro da outra. Então, muitos dos nossos hábitos domésticos viram hábitos na geração seguinte e nas gerações seguintes, né? Você tem até doenças geracionais, Sim. que não são doenças genéticas, mas são doenças geracionais. A partir do hábito, da cultura alimentar, da cultura de exercício, da ausência de exercício, né? Do laborear, né? Do laborear, do tipo de atividade, né? Sim. Doenças que estão ligadas a uma repetição. Sim. E não provocada pelo genoma, pelo DNA. Não tem a ver com isso, tem a ver com a repetição de comportamento, com a repetição de modelos, né? Então, esse é um modelo que inspira. Como meus filhos veem me tratar, meus pais, serve como um paradigma, um modelo inspiracional, não é? Ou não. Né? Ou uma tragédia, né? Uma tragédia que vai se repetir. Sim. Mas nós temos uma recomendação que veio também, talvez, por conta de uma tragédia. Salmo 78, vocês lembram? Não. E tu ensinarás aos teus filhos, para que eles ensinem aos seus filhos. Uhum. E eles ensinem às gerações vindouras, aqueles que haverão de nascer, a respeito dos feitos de Deus, a respeito das coisas que nós estamos vivendo. Essa recomendação talvez tenha advindo do que está escrito lá no livro de Juízes, quando diz: e morreu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, filho de Nun, com a idade de 123 anos, e com ele toda a geração que veio do deserto. E a geração que o sucedeu não conhecia o Senhor e nem os seus feitos, e por isso caíram nas mãos dos seus inimigos. Uhum. Então, não transferir as nossas gerações com o nosso exemplo. Nós estamos bem no meio. Os nossos filhos vão ver o que nós fizemos com os nossos pais. Eles serão continuadores ou não daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Uhum. Então, respondendo à pergunta de Loide, esse legado não é que ele se perpetue como simplesmente uma promessa, mas é porque ele vem sendo observado. E é o que diz o Salmo 138. E tu ensinarás aos teus filhos, e eles aos seus filhos, e eles ensinarão aquelas gerações que haverão de nascer para que nunca, na verdade, caia no vazio. Né? Uhum. Sim. É isso aí. E vamos lá, comadre? Vamos lá, dá tempo, né? Dá. Versículo 4. Pais, não deixem seus filhos frustrados com críticas constantes, tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Então, para dar uma paradinha aqui. Cara, essa é uma das instruções sobre educação das mais preciosas, que a gente precisa mesmo gastar tempo para assimilar o conselho apostólico, né? Para pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Cara, isso aqui para mim é uma das mais excelentes instruções para a educação de filhos.
Às vezes a gente acha que o excesso de austeridade, o excesso de zelo, não é que vai garantir uma boa educação. E Paulo está dando um modelo um pouco diferente. Segura na mão dele. Ele está voltando a Salomão, né? Ensina o menino, não é? No caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará. É aqui que a gente entende que não é apontar o caminho, mas segurar na mão dele. Andar com ele. Andar com ele. Porque é essa transferência que, de verdade, a criança acaba repicando, copiando. É aquilo que ela vê. É aquilo que ela vê como exemplo. Não aquilo que ela ouve, mas aquilo que ela vê como exemplo, ela vai repicar. Por isso é importante que a educação ela tenha a nossa presença. É necessário que a gente esteja ali, João. Muitas coisas não vão acontecer só porque a gente está ali. E outras só vão acontecer porque a gente está lá. Ok? Então, ensinar sem segurar na mão e guiá-los no caminho, a gente vai ter uma educação deficiente, precária. Nós estamos na era da terceirização da educação, isso para mim é uma tragédia, né? Terceirizando a educação. A educação não pode ser terceirizada. A escola precisa cumprir o papel de escolarizar a criança, não de educar a criança. Educar a criança é papel dos cuidadores. A escola deverá exercer o papel da escolarização. É como alguns pais cristãos que acham que a igreja tem o papel de educar os seus filhos. Também não tem. Me ensiná-lo no caminho da fé, tem não. Não tem não. A igreja, ela serve como uma referência de apoio, não é? Ela exerce um papel coadjuvante, mas o papel de segurar na mão dessa criança é do cuidador, é da cuidadora. Bispo, o que eu tenho visto de homens, e especialmente homens, mas homens e mulheres frustrados na idade dos meus filhos, por conta de um excesso de cuidado dos pais. 7 horas da manhã, os filhos já têm que estar prontos para ir ao colégio. Quando chega ao meio-dia, 1h já tem que almoçar às pressas para ir para o reforço. Sai do reforço, vai para a aula de inglês, sai da aula de inglês e vai para o treinamento físico, para um esporte qualquer. Chega em casa às 7 da noite, já trazido pelo motorista da van, e os pais só vão vê-lo na hora de dormir. A pergunta é: que educação, o que mão eu tenho segurado do meu filho nesse transcurso? Ele tem copiado o que de quem? O que ele tem, o modelo ele tem copiado de quem? Pela manhã com a professora do jardim, à tarde com o treinador de jiu-jitsu, de qualquer coisa. Depois a aula, o que ele tem aprendido de mim? Como é que ele tem aprendido de mim? Então, em que mão eu tenho segurado do meu filho? Isso, às vezes, por um excesso de zelo e, às vezes, por um excesso de ocupação para se ver livre daquela criatura. O que eu tenho encontrado de filhos frustrados na idade dos meus, por terem sido exatamente explorados até o último fio. Não porque tem que aprender a ser homem, tem que aprender a ter dignidade e depois o exemplo de pai. Talvez alguns pais o façam por questão de não ter um exemplo a dar e que eles busquem outro porque eu não tenho o melhor para dar, né? É lamentável, mas são coisas que há de se refletir, né? O que eu estou fazendo com o meu filho, né? Com qual tipo de mão? Tragédia, Talvez né? uma mão opressora, né, Bispo? Sim. Como é que eu estendo a minha mão, né? Porque estender a minha mão, segundo a conotação do texto, é guiar o menino, a menina. Não é uma mão dura. Não é uma mão dura, é uma mão que está ali para guiar, está ali para instruir. Não é uma mão que assola, que machuca, mas uma mão que ampara e conduz, né? Uma mão que aponta caminhos, que
que leva a criança a se movimentar com segurança, né? Uma mão responsável. Sim, uma mão responsável. É disso que nossos filhos precisam, né? Da nossa presença ali, com a mão firme, guiando pelos caminhos. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta ao programa Café com Bispo, é o segundo bloco da nossa programação de hoje. Hoje, dia 22 de junho de 2025, e nós estamos animados com essas instruções apostólicas, instrução para uma vida vivida no modelo de Cristo. E ele vem falando, né, a gente acabou de tocar sobre a instrução dos pais aos filhos, né, que devem estender as mãos para guiar seus filhos, uma educação com presença. E agora, no verso 5 do capítulo 6, a gente tem uma nova instrução do trato do patrão com os empregados, né? Os seus cooperadores. Isso, aqueles que estão cooperando, né? Sim, sim. Empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra. Mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor. Sejam vocês escravos ou livres. Muito bem. Cara, essa é uma das instruções mais difíceis de se compreender no mundo capitalista, né? Porque a gente vive no mundo do capital, onde se exige o máximo e se remunera o mínimo, né? E os conflitos, acho que não é só na nossa época, acho que na época de Paulo também era assim, acho que por isso até que ele toca nesse assunto, né? É o conflito entre o empregatício e o empresarial, né? E veja que Paulo está falando aqui, né, não é uma classe empregada, é uma classe de servo mesmo, aqueles que eram comprados para fazer o serviço. Sim. Era muito mais pesado sobre isso, porque eles não tinham remuneração nenhuma, né? Paulo está falando aqueles que eram servos comprados para servir. Mesmo assim, Paulo os adverte, ensinando eles a servirem como se estivesse servindo ao Senhor e não ao patrão. Mesmo sabendo que o patrão, ou que o dono, era seu senhor temporariamente. Mas que não fizessem como se estivesse servindo aquele cidadão, mas com a liberdade de servir a Deus. Eu acho isso muito lindo, mas é muito agradável. Voltando para os dias de hoje, quando a gente tem essa relação de patrão-empregado, ou de colaborador e empresário, alguém já descreveu certa vez dizendo que patrão e empregado são dois inimigos convivendo pacificamente, né? Infelizmente, é isso que se vê. Mas segundo a Bíblia, o que o Paulo está instruindo, a gente vem falando isso desde o começo, é que Paulo está instruindo você a viver como cidadão, seja como servo, seja como patrão. Ele está ensinando você a viver como homem divino, como homem de Deus, como alguém que serve a Deus, como alguém que tem a mente liberta por Cristo. Mesmo o seu corpo estando preso, ou seja, o seu serviço, o seu tempo está sendo dominado pelo seu Senhor porque foi comprado, mas a sua alma está livre para fazer com liberdade aquilo que tem feito. E trabalhando para os dias de hoje, eu conheço muitas histórias de servos ou de empregados que trabalharam tão bem com os seus patrões que quando os patrões resolveram aposentar-se, passaram a empresa para o funcionário que trabalhava com dignidade. Ou seja, não é apenas uma obrigação, você pode oferir coisas lindas nisso. Eu já estava falando aqui em off, aqui, antes de abrir o segundo bloco, dizendo que
o teu serviço bem prestado numa empresa abre espaço para que aqueles que vierem depois de ti, a tua descendência, encontre espaço ali. Digamos que alguém da família Chaves foi um empregado tão servil, tão eficiente na empresa, que bastava alguém chegar com esse sobrenome lá buscando um emprego, lhe era concedido. É um legado que você pode deixar. Então, o Paulo está ensinando aqui com cuidado, dizendo, sirvam como se estivesse servindo ao Senhor. Não se incomode se ele é duro, se ele é leve, se ele é brando, se ele é austero, mas faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Porque isso diminui a carga. Diminui a carga. Eu fico olhando, muitas vezes eu ficava olhando aos bois de carro, eu vivia no interior, e vendo o carreiro tocando os bois. Havia bois que só caminhava na ferroada. Ele chegava com as costas todas picotadas de ferrão para poder caminhar. E havia bois que andavam, que faziam a caminhada dele com tranquilidade e tinham as costas lisinhas, nunca levaram uma ferroada. Faziam o trabalho do mesmo jeito do outro. Uns aguelhoados, outros livres, com muita liberdade de poder deitar sem estar com a costa dolorida, né? Eu estou me reportando isso aqui. Há muita gente que queixa-se do trabalho que faz porque está ali apenas porque precisa ganhar o seu dinheiro. E Paulo está dizendo, não faça isso. Se não te convém, não trabalhe lá, mas se te convém, trabalhe com alegria. Sorriso no rosto, não foi assim que foi lido? Sorriso no rosto, mostrando que você está ali para contribuir com essa empresa. Porque se você não contribui com a empresa com que você trabalha, vai acontecer o quê? Você pode levá-la à falência e perder seu emprego. Eu costumo ensinar, quando posso, às vezes, um grupo de motoristas, perguntando a eles, você gostaria de ter um caminhão desse para você? Com certeza. Então, cuide bem do caminhão do seu patrão, porque Jesus disse que quem não cuida bem do que é do outro, nunca terá o que é seu. Aqui Paulo está ajudando o empregado a formar um currículo profissional, né? Interessante, né? Quando ele diz, obedeça ao seu patrão, trabalhe com um sorriso no rosto, trabalhe, aqui como ele fala, trabalhe não por obrigação, mas de coração, né? E é difícil hoje ter um currículo assim, eu vou trabalhar por obediência, eu vou trabalhar com um sorriso no rosto. A pessoa nem sabe como será aquele local de trabalho, ela vai contente, talvez, porque ali ela conseguiu uma vaga, né? Naquele lugar, naquela empresa, mas o sorriso no rosto hoje vem com o continuado trabalho, vem com a parceria, como aquela pessoa está sendo ali, né, colocada naquela empresa. É difícil hoje o empregado ter um sorriso no rosto constantemente, porque hoje fala de ter um salário compatível ao meu nível, né, à minha profissão, ao meu crescimento. Hoje se fala muito de merecimentos, né? Eu fui discipulado anos atrás por um homem chamado Moisés. E Moisés dizia assim, cada discípulo de Jesus precisa ter um claro senso de missão na sua vida. Para onde nós nos deslocarmos, precisamos entender que nós estamos numa missão. Se você vai para o lugar de trabalho, você vai para uma missão. O que você vai fazer é uma questão de oportunidade. A missão ali é derramar Jesus. Então, cada coisa que você fizer, faça com a excelência de um discípulo de Jesus. Quando a gente começa a perder esse senso de missão, a gente começa também a ficar relaxado com as coisas que a gente está fazendo, porque a gente faz fora da missão, a gente faz sem pensar em consequências que são tão importantes na vida de quem vive em missão. Estar dando aula é mais do que oferecer conhecimento.
é gerar um espetáculo por causa de Cristo. Quando a gente vai para uma atividade industrial, é mais do que conectar elementos, é fazer com a excelência de quem vai gerar um produto espetacular. A gente precisa ter isso na vida da gente para que a gente não fique nessa relação medíocre do cumprimento absoluto das regras. É mais do que cumprir regras, é deixar a minha marca, é deixar a minha impressão naquele lugar, fazendo o que eu devo fazer. É interessante que Paulo diz que a mesma instrução serve para os empregadores. Uhum. Os empregadores estão na mesma condição que os empregados na tarefa de construir espetáculos no relacionamento que eles estão tendo na atividade laboral. Esse espetáculo é de mútua responsabilidade de quem está desenvolvendo a tarefa como empregado e quem está desenvolvendo a tarefa como patrão. É preciso ter Cristo discernindo o sagrado. Sim. Aqui está novamente. Quando eu encontro o sagrado na vida do meu patrão, eu vou servi-lo como ao Senhor. Quando eu encontro o sagrado na vida do meu funcionário, eu vou servi-lo como ao Senhor. Mas para encontrar o sagrado, ele tem que sair de dentro, ou seja, o reflexo desse espelho tem que sair de dentro do teu coração. Sim, ele tem que encontrar o sagrado em si, né, João? O problema é que a gente tenta encontrar o sagrado a partir dos nossos demônios, né? Então, ninguém que tem jardins dentro de si, né, encontra jardins do lado de fora. Tem que ter jardim do lado de dentro para encontrar jardim do lado de fora. É preciso ter o sagrado na experiência da vida para que a gente encontre o sagrado na vida do outro, João. E o que a gente está vivendo é uma sociedade infernal que as pessoas só encontram infernos dentro delas. Não, é preciso se reconciliar. É preciso se reconciliar com Deus e é preciso se reconciliar consigo mesmo. Lembra daquele versículo, parece não ter conotação, mas eu creio que tenha. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Uhum. Ou seja, quando você sai com alegria, quando a alegria sai do teu coração, a paz já vai adiante de ti, guiando o teu caminho, né? Uhum. Quando você sai para o trabalho com a cara franzida, já sai pensando em casa o trabalho que você tem que enfrentar. Já vai com medo da tarefa que você tem para fazer. Sem dúvida, o teu trabalho não será um trabalho leve. Uhum. Se você sai de casa já com o inferno dentro, os demônios já saem dentro, e já está vendo, daqui de casa já está vendo os demônios lá e não o sagrado, sem dúvida você terá tarefas difíceis de resolver nesse dia, né? Sim. Mas se de dentro de ti já vão os reflexos do Cristo que é em ti, ele já vai iluminando o caminho, já vai iluminando a tarefa, o trânsito que você dirige, já vai iluminando o depósito em que você tem que arrumar ou desarrumar, a tarefa te será leve. Uhum. Sem dúvida alguma. Sim. Pastor Há pessoas... João, Desculpe, sim, não, pode falar. Pastor João, e quer dizer então que os pais têm essa responsabilidade com esse filho, de já preparar esse filho para um futuro de profissional, né, de uma vida profissional, que aqui ele será esse empregado, ou esse patrão, né? Ou esse patrão. Ou esse patrão conectado, né? Irradiando Cristo no local de trabalho. É né? por isso que ele disse, pegue na mão. Pegue pela mão. Pegue pela mão e guie. E guie. Aí Salomão diz, ensina no caminho que ele Ensina. vai trilhar. Ou seja, a responsabilidade, muito bem lembrado, começa do pai, começa lá na casa dos pais, e de lá ele começa a ensinar ao filho a ser um bom empregado, um bom patrão, um bom empresário, enfim, produzir. Porque ai daquele empregado ou daquele patrão que trata mal os seus empregados, porque a sua empresa está fadada a falir. E ai do empregado que começar a solapar a empresa do patrão, porque talvez ele não chegue ao tempo de aposentadoria, mormente deixar um legado para empregar aqueles que vierem depois de si. Né?
Sim. Há empregados que eles trabalham tão mal na destruição do patrimônio do seu patrão, É mesmo. que daqui a pouco ele não tem mais lugar para trabalhar, porque a mesmo. empresa fechou. Pois Sabotagem severa, né, João? Sabotagens severas, que o prejuízo, às vezes, implica na perda do seu próprio trabalho, né? Aí vamos voltar lá para o capítulo 3, se eu não me engano, ou 4, quando Paulo diz, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Capítulo 4, né? Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Paulo está numa sequência dizendo, vocês aprenderam de Cristo assim, e assim procedei, assim caminhai. E aí, a partir daquele momento que ele diz, vocês aprenderam assim de Cristo, ele vai ensinando como tratar a esposa, como tratar o marido, como tratar o empregado, como tratar o patrão, como tratar o filho, como tratar o pai. Ou seja, a partir de lá, vocês aprenderam de Cristo para fazer diferente. E não para fazer, para deixar à toa. Porque quando ele diz que eu abençoarei a geração dos justos até 1000 gerações, ele não está dizendo que é uma bênção em cascata. Ela vem em cascata a partir do momento em que o segundo na geração receber o legado e der continuidade ao terceiro, ao quarto, aí até vai 1000 gerações. Mas se houver uma quebra no meio, sem dúvida, e a gente já viu muito isso, né? Quebra e não acontece um segmento, né? Sim, sim. Verdade. Gente, a gente está diante de textos muito preciosos, que é essa instrução de como um discípulo de Jesus deve viver nas suas relações sociais, né? Já falou de marido e mulher, já falou sobre pais e filhos, patrões e empregados, empregados e patrões. Paulo vai caminhando para ensinar essa igreja a viver como um organismo vivo sobre a terra, né? De como isso vai gerando na relação a construção de grandes obras, né? De grandes monumentos. Viver, para mim, é construir monumentos, né? Viver é tão fantástico que a gente tem, em todo o tempo, a oportunidade de construir verdadeiras obras de arte. A partir de coisas aparentemente tão pequenas. João, a gente pode servir um copo d'água de uma maneira espetacular. Muito mais do que um banquete nobre na tua casa. Sim, sim. Eu tive um diácono, ele estava sendo treinado para a diaconia, e esse rapaz ele tinha uma missão no culto que era servir água para o pregador. João, a maneira com que ele servia água, eu nunca vi ninguém servir água antes. Ele era elegante no que fazia, ele era excelente, botava água na medida certa dentro do copo, ele parecia um maître servindo água para o milionário da mesa, entendeu? Uma elegância, ele se vestia impecavelmente. Ele criou uma legião de discípulos que também queriam a inspiração dele para servir. Ele não servia de qualquer jeito. Era espetacular. Na época, era raro ar-condicionado nas igrejas, né? A gente ainda era do ventilador. Moleque. Então, eu suava muito. Sabe o que ele fazia? Ele pegava uma toalhinha, ele umedecia a toalhinha, botava dentro do congelador. Na hora do culto que ele vinha trazer, ele me via suando, ele pegava aquela toalhinha congelada, dura, né? Tava na bandeja. Botava na bandeja e vinha. Cara, aquilo era um bálsamo para o pregador, né? Então, assim, a gente pode fazer coisas tão simples, mas com tanta sofisticação, que muda completamente a atmosfera, entende? Então, você pode ser excelente. A palavra, na verdade, excelência, ela quer dizer exceder na expectativa. Exceler é exceder na expectativa, é ir além do que estão esperando. Se estão esperando que você varra o chão, você se torna excelente quando, além de varrer o chão, Passa o pano. você passa um pano com um desinfetante, deixa um cheirinho, okay? Tira o pó.
você agrega valor àquilo que você está fazendo, você se torna excelente, não é? Então, assim, a gente sempre pode ser excelente numa tarefa que nos é de incumbência. A gente sempre pode superar a expectativa colocando um plus diante daquilo que a gente está fazendo. A gente pode fazer um bolo, mas pode fazer um bolo. A gente pode confeitá-lo, né, João? A gente pode botar uma camada a mais de fruta, a gente pode caprichar. Esse capricho, esse plus, é chamado de excelência. Então, você pode ser um patrão excelente e você pode ser um funcionário excelente, quando você agrega plus àquilo que é a tua atividade, né? Quando você melhora a condição do outro. Fantástico, né, cara? Lá em Plus, domingo passado, depois que a gente chegou do café, a gente deitou cansado. Depois de lá para as 3 horas, resolvemos almoçar. Eu e a minha esposa, eu fui procurar o que almoçar. Abri a geladeira e encontrei uma carne de sol de porco muito gostosa. Coloquei no freezer, coloquei na frigideira e comecei a olhar em volta. Não vou fazer apenas uma carne frita. Aí eu encontrei gengibre, encontrei maracujá. Eu vi o gengibre, eu vi. Fui colocar, você provou. Então a pessoa vai levar um pouco para o bispo comer. Ficou tão saborosa, mas tão gostosa que a gente almoçou com tanto prazer. Gente, não custa fazer nada com excelência. Eu fiquei ali com todo o prazer fazendo, minha esposa, mas o cheiro está tão gostoso, sentou à mesa comigo e a gente almoçou com tanto prazer. Disse, não, vamos levar um pouco para o bispo sentir o prazer disso aqui. Sim. E eu tenho certeza que estava muito agradável. Sim, sensacional, sensacional. Não custa nada fazer com excelência, fazer com prazer. Há momentos que não está para fazer, então não faça. Não é aquele momento que não dá para fazer, não faça, retire-se. Retire-se dali, aguarde, respire fundo. Alguém até que diga, se você está muito ansioso com alguma dificuldade, levante a cabeça, ponha a mão esquerda sobre o olho, respire fundo, que a ansiedade, aquele momento de dificuldade passa, né? Eu nunca experimentei, mas diz que vale a pena. Sim. Respire fundo, respire profundamente, oxigene seu cérebro, né? É isso aí. Tinha um hipnólogo anos atrás chamado Lauro Trevisan. Ele dizia, relaxe até o couro cabeludo. Esse exercício de relaxamento, né? Ele era craque nessas tarefas, né? Seu Lauro Trevisan. Pois bem, gente, nós estamos continuando aqui, caminhando pelo texto de Paulo, né? Eu acho que Paulo fez uma parada abrupta aqui sobre todas as recomendações, desculpa ter te cortado, Não. sobre todas as recomendações de comportamento e para, a partir do versículo 10, para nos dar aqui um ânimo de como enfrentar, de como nos comportar, de como nos conduzir diante das situações que ele nos vem ensinando, né? Veja que não é uma doutrina, durante todo o livro aos Éfesos, a carta aos Éfesos, Paulo não faz uma doutrina severa. Ele vem ensinando, ele vem trabalhando, porque ele diz, vocês aprenderam de Cristo e devem continuar como aprenderam de Cristo. E aqui no versículo 9, ele dá uma parada abrupta, quando ele termina dizendo, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Ou seja, o patrão e o empregado diante de Deus têm os mesmos valores. O empregado e o patrão diante de Deus têm a mesma dignidade, né? Os valores são conotados aqui por nós aqui na Terra, que é uma lástima, né? Eu aprendi desde menino que quem era rico tinha inteligência, quem era rico tinha poder e era mais inteligente do que eu. É difícil a gente entender isso, mas a nossa cultura nos levou a cultuar aqueles que tinham recursos, especialmente nas regiões pobres como eu vivia. A cultuar aqueles que tinham recursos. Eles eram soberanos, mesmo que fossem brutos, mesmo que fossem estúpidos, que fossem analfabetos, mas eram considerados como soberanos porque eles é quem tinham o metal nas mãos, né? E a gente tinha que se submeter àquela dificuldade ou àquela situação. E o Paulo está dizendo aqui, fechando, dizendo que para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, nem o empregado, nem
o patrão, tem maior valor para Deus. E ele enxerga os dois com os mesmos olhos que ele tem de justiça, né? Sim. João, o Pai é nosso, o pão é nosso. E a gente precisa entender isso, que não é Pai deles, mas Pai é nosso. E o reino é sobre nós, né? E o reino é sobre nós. Não é Essa sobre clareza eles. da oração de Jesus está bem aqui na fala de Paulo, né? O Pai é nosso, o pão é nosso e o reino é sobre nós. E o reino é sobre Então nós. não nos esqueçamos disso, não importa a posição que você exerça dentro do contexto social, o Pai é nosso, o pão é nosso e o reino é sobre nós. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, de volta para o terceiro bloco da nossa programação, avançando para os detalhes da conclusão da carta de Paulo aos Efésios, né? Já estamos aí no versículo 10, né, Loide? Versículo 10, lutando até o final. Uhum. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Uhum. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um joguinho com os amigos, uma diversão esquecidas em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Vixe. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem. Toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Eita, lá. João, instrução poderosa é essa, hein? Poderosa. Paulo está falando aqui, desculpe entrar de bico, fazendo uma alusão ao soldado, à guerra. Uhum, sim. A constante vigilância de Sim. guerra que existia naquela região. A linguagem romana, né? É a linguagem romana. E ele dá um lembrete aqui, Sim. dizendo que isto não é apenas uma brincadeira, uma graça, uma apresentação de teatro. Uhum. É verdade. Vocês estão diante de inimigos ferozes, Uhum. nas hostes infernais, ou seja, vocês estão lutando, ou vocês têm que lutar para viver, para serem isso, tudo isso que eu ensinei para vocês. Uhum. Apesar de já terem aprendido de Cristo. Tudo isso que eu acabo de relatar para vocês, vocês ainda têm que se manterem firmes, porque vocês vão receber investidas sérias. Ou seja, a batalha não acabou. Ou a batalha acabou, mas o inimigo ainda persiste. O inimigo não foi destruído. Ele persiste. E vocês precisam estar armados do conhecimento da palavra. Vocês têm que estar armados da oração. Vocês têm que estar armados ou firmes, seguros em tudo que vem de Deus para garantir a vocês. Ele fala da oração, ele fala... Vamos Sim. ao texto. João, é que a arma, ou as armas que a gente deve se municiar, não são armas miliciantes. Né? A igreja precisa parar para pensar que as armas que são dispostas a nós, elas têm eficiência, elas têm uma operação extremamente eficaz, só que elas não são armas, porque a nossa milícia não é carnal. A nossa milícia é espiritual.
E as armas da nossa milícia, elas são espirituais. Olha, gente, se nós descobríssemos o poder do louvor, arma poderosa, foi Josafá com... Tá vingando, que com um batalhão de cantores na frente desbaratou o exército inimigo? Sim, exatamente, eu estou me lembrando aqui, mas eu acho que é Josafá, né? Não tenho muita certeza não, mas acho que é ele. Cara, há na adoração, João, há no louvor da igreja um poder transcendente. Louvor atrai a presença de Deus. Amém. Louvor atrai uma atmosfera revolucionária. E a gente, às vezes, está no meio de cantoria e pouco louvor, muita cantoria e pouco louvor. Né? A oração, meu Deus do céu, a oração, ela sabota planos infernais. A oração da fé, ela conspira contra a maldade. Se eu compreender que eu tenho em Deus a palavra como uma espada, e a palavra tem esse poder. É uma arma indispensável. Uma espada que corta dos dois lados, que afeta, uma arma de ataque. A gente tem o escudo da fé. Você tem algumas armas que elas estão à nossa disposição o tempo inteiro e a gente decide não usar e fazer uma milícia carnal, um combate carnal, um combate humano, desnecessário, enquanto que nós temos armas muito mais poderosas. Eu lembro de uma frase da Rainha Elizabeth que ela dizia que temia mais um cristão de joelhos do que um canhão apontado para a porta da casa dela. Porque o canhão falha e uma oração não falha. Então, imaginemos nós como é importante a nossa conduta de fé e a nossa conduta de oração. A gente cura enfermos por meio da fé. Né? A gente expulsa demônios por meio da fé. A gente anda sobre as águas. A gente anda com um tanque sem combustível. A gente anda quilômetros. Hã? Sim, verdade. A gente tem experimentado coisas espetaculares quando a gente ativa as armas da nossa milícia, que, volto a repetir, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e para anular sofismas. É interessante como Paulo associa, né, esse tempo que ele estava na prisão, vendo a figura daqueles soldados romanos, né? Sim. Ele associou essa presença ali bem preparada, com suas espadas limpas, afiadas, com seus escudos, eu acho que brilhantes, essa sandália bem amarrada. Ele observou e disse: assim que tem que ser o cristão, assim que temos que ser, estar prontos, com a espada afiada, pastor João, com o escudo sempre aqui à frente, com as sandálias, né, amarradas, para que não possamos tropeçar em alguma coisa por aí, nos nossos próprios pés. E Paulo observou e disse: é assim, eu vou escrever isso, porque é isso que está na minha mente. E enviou na carta. Mas veja bem o que Paulo diz aí. Mas veja bem. Roma dominava o mundo. Roma não temia investida de inimigo nenhum. E por tanto tempo dominou o mundo. Então podia estar tranquila, sossegada, sem vigilância nenhuma. Paulo está fazendo exatamente uma comparação aqui, está fazendo uma alusão muito bem feita. Você pode estar bem, está tudo bem na tua casa, está tudo bem com os teus filhos, está tudo bem com o teu trabalho, está tudo bem com o teu ministério, está tudo bem com a tua igreja. Então você descansa, dorme, para de orar, para de ler, diminui a leitura da Bíblia, está tudo bem, não há necessidade nenhuma. E Paulo chama a atenção e diz: não, revestivos do Senhor e da força do seu poder.
para vocês poderem estarem prontos para resistir às astutas. É aí. Não é uma coisa comum, não é um vendaval comum, são coisas muito bem elaboradas. Ele fala de astutas ciladas do diabo. Astuta cilada do diabo. Ele está dizendo, não obstante está tudo bem com vocês, revestivos da força do Senhor, do Senhor e da força do seu poder. E aí ele vai dizendo, ele vai fazendo o paramento de um soldado. Na cabeça, a fé, o conhecimento da palavra, na mão, a espada, e assim ele vai comparando, ele vai trazendo cada elemento, cada instrumento, equipamento de uso daquele soldado para uma determinada batalha. E vai até nos pés. Só dos pés com a preparação do evangelho. E o bispo citou por último uma frase dizendo, para combater sofismas. Quantos sofismas já nos chegaram para serem incluídos, para serem embutidos nas nossas denominações, nas nossas igrejas, ou na igreja do Senhor, naquele segmento que estamos responsabilizados de cuidar. E aí precisamos estar atentos com a arma própria para combater os sofismas. Do contrário, a gente vai sendo levado por qualquer vento e quando espanta já foi açoitado. E esse capacete, bispo, que o Paulo cita aqui, essa observação que ele faz do capacete, é guardar a mente, né? Guardar contra todas as ciladas, as opiniões contrárias, o ensino contrário. É interessante como ele, ali na prisão, ele faz essa comparação e faz uma essa alegoria muito bem muito montada. Detalhada e atualizada, né? É a necessidade, agora estou falando isso ali na prisão, é a necessidade de a gente observar tudo que está em volta da gente e tirar proveito. Paulo estava preso em volta da prisão, sem dúvida. Se ele estivesse mesmo presidente de uma casa, mas o quarteirão, ele observava os soldados caminharem ali com aquela indumentária completa, né? Muitas vezes as coisas passam pela gente e a gente não se observa ou não se apercebe que há tanta coisa que pode ser tirada de proveito. Paulo pega aquela situação, faz uma comparação e diz, ei, encontrei aqui a armadura de um soldado imbatível. E foi por isso que Roma talvez tenha dominado o mundo por tanto tempo, por ter preparado muito bem os seus soldados. E é isso que Paulo está dizendo aqui, estejam preparados, seguros. O conhecimento da palavra não é um conhecimento daquele judaico que põe na testa para soltar, verbalizar quando for preciso. Mas é a palavra cheia do Espírito, a palavra que vem do coração e não apenas aquela que está na mente, né? Veja que Jesus, quando se defrontou com o diabo no deserto, Jesus não confrontou ele de forma abrupta, simplesmente trouxe a revelação da palavra diante dele e ele não resistiu, foi fugindo, não foi assim? Ele não expulsou de uma vez, não, ele foi levando ele em cima da palavra até que ele não resistiu ao poder da palavra. Não dá para ser expulso abruptamente, vai trazendo a palavra como ela é. Enfim, os demais armamentos, né? A oração, a fé. João, quando a gente está cheio da palavra, a gente pode se deparar com muitos sofismas. Assim, entendo que todo mundo sabe o que é sofisma, mas para quem não sabe, o sofisma é uma ideia engenhosamente criada como verdade, embora não seja verdade. Esse era um recurso filosófico, né? Sofismar era um recurso filosófico muito usado, ainda hoje na atualidade é usado, né? Então você parte de um pressuposto, de uma verdade que não precisa ser verdade, tipo assim, todo homem que chora é covarde. Jesus chorou, logo Jesus é um covarde. É um sofisma. Todo homem que chora é um covarde? Não. Mas eu parto de um pressuposto falso e encontro uma engenharia montada a partir desse pressuposto falso para montar um sofisma, uma ideia engenhosa, né? Mas o fundamento está equivocado. Então, quando eu estou cheio da palavra,
eu detecto rapidamente fundamentos falsificados. As zurrapas e as mixórdias, elaboradas pela mente humana, são flagradas imediatamente, porque a palavra tem essa força da espada para destruir. E fortaleza, né? E a gente está falando de sofismas e fortalezas, né? Fortalezas são ideias tão fortificadas que estão na mente das pessoas, João, que nenhuma bomba comum é capaz de explodir aquela fortaleza que lá está. Mas a palavra tem o poder de penetrar e destruir essa fortaleza que fica instalada na cabeça das pessoas. É como se fosse uma resistência implacável. Mas a palavra tem o poder de afetar essas estruturas sólidas que são as fortalezas mentais. Vira e mexe, eu estou pregando e eu sinto uma resistência, às vezes, em quem está ouvindo, né? Como se ali houvesse uma fortaleza presente, falando sobre fé, falando sobre Cristo, e há do outro lado uma resistência mental brotada de uma fortaleza. Cara, é incrível, mas pelo poder da oração e da eficiência da palavra, essas fortalezas acabam cedendo, né? Por isso a importância do louvor, né, bispo? Na igreja, sim, esse conjunto romper, quebrar, né? O louvor também, cânticos proféticos, tudo vão quebrando essas fortalezas, sim, inibindo essa força, sim, né? Como o senhor acabou de dizer antes, que o louvor é uma arma de vitória, uma arma de guerra, né? Sim. E a importância do louvor quando a arca era levada, né, nas lutas, os levitas à frente tocando trombetas, justamente para inibir, quebrar as fortalezas. Era maravilhoso, né? Além do que o bispo está falando de uma coisa aqui que parece não ter muito a ver com o texto que eu vou falar, mas eu vou aproveitar que a gente está no programa e o programa também é instrutivo. Eu lembro que Moisés estava no monte já cansado em uma luta. Estou tentando lembrar aqui com que povo estavam lutando. De repente, enquanto Moisés levantava os braços, Josué vencia o que estava acontecendo aqui embaixo, não era isso? Sim, sim. De repente, os braços de Moisés não aguentaram mais. Cansaram. Aí se levanta Ur e Arão e cada um põe o ombro debaixo de um dos braços de Moisés. E assim a luta foi vencida. Há momentos em que a pregação está fluindo na igreja de tal forma, mas que o pregador talvez precise de uma cobertura, de um apoio de oração em quem está embaixo, porque percebe-se que fortalezas estão sendo tentadas ou quebrar realmente a resistência do poder da graça por investidas que vêm infiltrando na mente. Eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez. Está pregando, fazendo uma mensagem, de repente começam a fluir pensamentos tentando desestabilizar a mensagem que está sendo dita. Então é conveniente que na igreja também, não são oradores, digamos assim, profissionais. Você senta para ouvir uma mensagem, aprenda a pedir a Deus, a rogar a Deus que o Espírito Santo envolva de tal forma o pregador a que a mensagem flua de forma a vencer as armaduras que estão tentando ser colocadas sobre ele. Entenderam? Sim, as resistências, né, João? As resistências. E às vezes está aqui embaixo. Pessoas querendo ouvir e sendo resistidas. Então, é preciso também que a gente tenha lembrança disso. No culto não é só sentar para se deliciar com a mensagem que está sendo dita, com o louvor que está sendo cantado. É preciso participar. E essa participação vem através da intercessão, essa participação vem através da interação, da entrega também ao ambiente cultico para que hostes infernais não terminem minando aquele ambiente gostoso. Sim, João, é porque a palavra ativa na vida de uma pessoa pode mudar tanto a vida, a família,
a sociedade onde essa pessoa está. E eu me lembro que domingo passado agora, eu estava anunciando o evangelho, estava evangelizando a igreja e estava assistindo resistências. Tinha algumas mentes resistindo, eu sentia isso muito claramente. Porque se aquelas mentes se abrissem, ou se elas se abriram, eu não sei se abriram, mas se elas se abriram, a vida dela vai mudar a partir daquela palavra. Mas há tanta resistência, né, que eu estava lutando, eu estava lutando para pôr um fundamento. Eu estava tipo ali na construção das muralhas, que com uma mão segurava a espada e com a outra mão segurava uma colher de pedreiro para levantar a muralha. Eu me sentia assim. E às vezes eu me sinto assim nessa tarefa de pregar, né? Nem sempre o céu está completamente livre. Às vezes há interrupções que a gente precisa dessa manifestação intercessória, né? Da presença do Espírito Santo abrindo o caminho, né? Aplanando o caminho do Senhor, né? Pois bem, gente, vamos avançando aqui. Estamos chegando bem ao finalzinho, né, Lloyd? Estamos já no versículo... Ore por mim aqui no verso 19, né? Interessante, né? Paulo chegando aqui no final... Ele pedindo orações, depois de ele dar tanta instrução, né? Instruir, direcionar a vida desses grupos de pessoas. Agora ele chega aqui e diz, orem por mim. Então, vamos lá. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Olha o que é que Paulo está pedindo para que eles orem por ele. Não se esqueça de orar por mim, orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos. Ele está orando, está pedindo oração para que haja uma convergência de possibilidades, a fim de que aquela pregação não seja jogada fora, mas que encontre clareza no dizer e clareza no ouvir. Porque a gente nunca tem certeza que ouviram o que a gente disse, né? A gente tem certeza do que disse, mas do que ouviram, não. E Paulo está dizendo que haja uma convergência entre a revelação que eu trago e os ouvidos que ouvem, que não haja interferência. E ele está escorando isso na oração dos irmãos. Eu acho que Paulo não está pedindo, né, para que orem para que ele seja solto de Roma e vai voltar para estar com os irmãos. Ele não está preocupado, né, consigo mesmo por estar preso. Sim. E que está distante dos irmãos, que está passando dificuldade, está comendo só o comer da prisão. Não é por isso que ele está pedindo oração, não? Não, João, é para que a mensagem caia no tempo certo, no momento certo, na condição certa. Agora veja a diferença de quem serve a Deus com integridade, né? Está preso, está comendo a ração que lhe é dada de prisioneiro e não está nem um pouquinho preocupado com a sua convivência pessoal diária, nem com os outros. Está pedindo revelação de Deus para que outros sejam atingidos pelo evangelho que ele foi. Para que a palavra que sair da boca deles, para que com confiança eu faça notório o mistério do evangelho. Gente, que coisa mais linda. Como não pensar em si, pensar naquele que é soberano sobre todas as coisas. Isto é muito exemplar para nós. Verdade. Entender que quem se entrega ao evangelho, a fazer o evangelho, primeiro tem que se preocupar com a causa do evangelho, porque todas as outras coisas lhe serão supridas. Paulo não está pedindo para orar por ele,
para que ele seja liberto das prisões e voltem para Efeso, e voltem para Éfeso, e voltem para qualquer outra cidade. Estou nem ligando, daqui eu sei que eu vou morrer, eu vou me matar aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero que a palavra que sair da minha boca tenha o poder do Evangelho transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore para que eu saiba o que dizer. O que dizer? E tenha coragem de dizer no tempo certo, né, a mensagem. Caramba, é essa temperatura que nós que pregamos o Evangelho precisamos alcançar. Porque não é dizer, dizer e dizer. Não adianta você ter boas palavras, palavras eloquentes, mas se ela não cumpre o seu fim determinado. A gente precisa ter o que dizer. E esse dizer, ele encontre lugar de acolhimento para produzir o efeito determinado. Senão a gente vai ser só um pregador de boas palavras. Mas o efeito que não se vê produzido, cara, então para que falar, não é? Para que falar? Se a minha fala não é um oráculo, se ela não produz as mudanças necessárias. É que muitas vezes cumprimos apenas a obrigação. Sim, João. Tenho que pregar. E não a missão. Eu tenho que pregar. Você tem que pregar as mensagens que transformam, né? Vamos ali, gente, tomar um café? E a gente volta para o próximo bloco. Olá, gente, de volta. Esse é o nosso quarto e último bloco da nossa programação. Estamos terminando a reflexão que fizemos no livro, ou na carta de Paulo aos Efésios. Essa igreja espetacular, sensacional. Um show de carta, uma epístola que, meu Deus do céu, traz tanto conhecimento, tanto recurso para viver como um organismo vivo, né? Essa carta que foi escrita para uma igreja orgânica, não institucionalizada, mas uma igreja que é um corpo que se move sobre a terra. Achei fantástica todas as colocações de Paulo até agora, né? E já estamos bem no finalzinho dela, lá no versículo 21, com a despedida de Paulo, a recomendação de Tíquico, né, seu companheiro de jornada, que vai levando essa mensagem para a igreja que está na cidade de Éfeso, ali na região da Turquia, né, uma cidade magnífica, até hoje uma cidade espetacular, assim, reconhecida e se reputava por uma cidade da Gnosis, né? O orgulho delas era aquele templo de Diana e também a biblioteca de Éfeso, né? Que até hoje se vende lá as lembrancinhas. As lembrancinhas, né? Eu ganhei um souvenirzinho de uma biblioteca de Éfeso, né? Muito interessante. É o orgulho deles até hoje. Tamanha era a consideração que essa cidade tinha dentro da cultura greco-romana, né? Uma cidade importantíssima de turismo religioso e turismo intelectual muito grande também, né? E Paulo está ali. Quem vai pastorear essa igreja mais lá na frente um cadinho é Timóteo. Timóteo vai ser designado para cuidar dessa igreja de tão nobre frequência e presença, né, de gente tão importante dentro da cultura greco-romana. Mas nós vamos lá. Versículo 21 é a recomendação final, né, Loide? Desse bom amigo que Paulo coloca aqui na carta. Tíquico, meu bom amigo, contará a vocês o que estou fazendo e o que está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança do Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Deixa uma paradinha aqui nesse verso 22. Cara, olha a recomendação, o que é que Tíquico vai levando, né? As instruções que ele carrega sobre a função de Paulo, a operação de Paulo, o que Paulo está fazendo
ele é um companheiro que vai carregando nele informações preciosíssimas. Um homem recomendável, né, bispo? Vixe, Lloyd, eu acho que nós entramos num período histórico em que não vai ter mais espaço para gente não recomendável. Eu acho que agora a cultura é a cultura do recomendável. Porque você sabe bem, quando a gente era criança, que se falava, se pregava o evangelho, tinha os pregadores itinerantes que pregavam nas praças, né? Eles diziam assim: procure a igreja mais próxima de sua casa, ok? E estava todo mundo seguro. Não tinha essa guerra denominacional, não tinha. Hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque uma recomendação como essa pode ser que uma pessoa seja levada para um grupo que a gente chama a igreja, que vai acabar com a vida dessa pessoa. Sim. Né? Grupos não recomendáveis. Por isso que eu estou te dizendo, chegou a hora em que a gente regressa ao caminho dos recomendáveis. Há pessoas que você pode recomendar porque você sabe do conteúdo que ela tem, das responsabilidades que ela tem. Então, pode recomendá-la. Ela é uma carta viva. Mas também tem aqueles que não são recomendáveis. Não dá para recomendar, porque eles vão acabar com a vida daquela pessoa. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Então, voltamos à era dos recomendáveis. E assim também tem sido na área profissional. Hoje, as pessoas têm mais segurança quando elas têm alguém que recomendou. É como um mecânico. Outro dia eu perguntei ao pastor João, tu não tem um mecânico de confiança, ou seja, recomendável? Porque tem um monte não recomendável de profissionais, de tudo quanto é área, de médico não recomendável, de advogado não recomendável, de terapeuta não recomendável, de pastor não recomendável. Você tem um monte de gente que não dá para recomendar, porque é gente que faz barbeiragem, é gente que não tem habilidade, nem tem dignidade profissional para tocar aquele negócio, entendeu? E aqui, quando Paulo fala desse bom amigo, ele fala, é meu bom amigo, olha, ele, meu bom amigo, contará a vocês. Ele lá embaixo, ele fala que diz assim, é um servo de confiança do Senhor. Ele coloca que essa palavra é um servo de confiança do Senhor. Aí ele diz, eu o enviei, não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Esse homem aqui era um homem, né, que Paulo confiava realmente para encorajá-los na fé. A versão que eu tenho à mão chama de ministro do Senhor. Ou seja, estava lá em Roma, basicamente a serviço do Evangelho, visitando Paulo e voltando para Éfeso para dar as informações, para contar como é que estava, na verdade, a vida de Paulo. Não era para fazer fofoca. Era para fortalecer a igreja. Era para fortalecer a igreja, para animar a igreja, para dizer o que estava acontecendo, como é que Paulo está. E Paulo, como é que está lá, todo triste, capiongo? Não. Paulo está lá ensinando aos soldados que passam por ele. Não há um soldado que passe ali que não receba um folheto de Paulo. Não há ninguém ali que não tenha contaminado. Na prisão, da prisão toda já foi contaminada. Já até cogitaram em tirá-lo do xadrez e colocá-lo numa casa à parte, né? Sim. Porque ele tem contaminado a Roma com esse evangelho. A guarda pretoriana está toda contaminada com esse evangelho. Contando boas novidades de Paulo, pois né? Pois é, contando boas novidades. É muito bom ser recomendável. Ele diz, o fiel ministro do Senhor, né? E ele vos informará tudo. Isso esse descanso, essa confiança é muito boa, né? Muito boa. Isso não significa que, apesar dessa confiança, Paulo tenha cruzado os braços e vai dormir. Infelizmente, é lamentável, mas hoje a gente vê muitos obreiros que encontram um bom auxiliar, aí ele vai para Paris, vai para Londres, vai para Cancún, enquanto o seu auxiliar fica aqui se
debatendo com os problemas da igreja da sua denominação e ele apenas usufruindo do nome de presidente, né? Não estou aqui para malhar ninguém, mas lamentavelmente hoje acontece. Não foi isso que Paulo fez com Tíquico. Mandou Tíquico, mas logo ele escreve carta para outra igreja. Uhum. Sim, é porque a missão apostólica, ela não é um movimento com o espírito de caminhoneiro, né, de viajante. Era missão. A missão de estabelecer novas frentes do Evangelho. Isso. O lazer não era bem o foco, né? Não estou aqui dizendo que não se deva ter lazer, né? Eu acho que deva ter lazer. A gente deve ter um tempo para a gente, isso é claro que sim. Mas mesmo nesse tempo com a gente... Indo. Uhum. Indo. Olha, eu nunca prego tão mais o Evangelho quando eu estou de férias. É difícil eu tirar férias, mas todas as férias minhas eu prego mais nas férias do que quando eu estou dentro da minha atividade pastoral, entendeu? Porque eu estou mais exposto a pessoas, eu estou me encontrando com gente o tempo todo nessas férias, né? Então, para onde eu vou, eu encontro gente e vaza o Evangelho. Parece loucura. Dizem que eu gosto de velório, né? Uhum. Eu não gosto de velório. Louco é quem gosta de velório, né? O velório é que gosta de ti, né, João? Eu faço velório e faço muito, porque tenho muitos amigos e muitas pessoas conhecidas e eu preciso estar lá prestigiando a família. Sim. Mas é o local onde eu encontro mais propício para ensinar o Evangelho. São exatamente ali. A gente tem uma noite inteira. Está todo mundo desprovido de qualquer sentimento. Então, a gente sempre tem aproveitado. É um ambiente que eu tenho aproveitado muito para transmitir o conhecimento do Evangelho. Não para constranger as pessoas, não. Para transmitir o conhecimento do Evangelho. Que aí há um bate-papo, um esclarecimento, há uma pergunta, há uma resposta. João, assim, vai fugir muito do texto, mas eu acho que é oportuno essa coisa, uma vez que você é quase um papa nesse assunto, papa defunto, você é quase um papa nesse assunto. João, eu tenho visto, assim, como eu pastoreio há muitos anos, eu acho que eu conheço todos os cemitérios da cidade do Rio de Janeiro e conheço boa parte dos cemitérios daqui. Bom, de São Luís eu conheço todos, né? Mas de vez em quando eu flagro algum velório, algum pregador pregando num velório, que ele tem a oportunidade de sobrecarregar quem está ouvindo de uma palavra extremamente inconveniente, constrangedora, que não tem absolutamente nada a ver com o consolo, tem a ver com a provocação. Não será isso uma falta de educação das piores, João, quando você encontra uma família enlutada, ferida, machucada, gente que está ali entristecida, e chega um pregador que coloca o dedo na ferida para machucar ainda mais as pessoas que estão ali? Tem sido a maior angústia para mim participar de velório dessa natureza, porque eu acho que o velório não é lugar de escatologia, é de se tratar com o consolo para os que estão enlutados. É trazer à tona aquela pessoa, ou as qualidades daquela pessoa, para que dê orgulho àqueles que estão se despedindo dele. E não para fazer uma aula de escatologia. Eu quero fazer uma aula de escatologia, eu faço na minha igreja. Eu faço no meu seminário. Mas fazer em cima de um velório é constranger, é adoecer. É adoecer aqueles que já estão adoecidos pela dor, pela perda do seu ente querido. Essa é a minha forma de ver. Eu não quero criticar ninguém, apesar de já ter criticado muito e sentir que não... Já foi posto o machado à raiz da árvore. Já é essa o modelo é como se fosse uma, digamos assim, um catecismo para aquilo. Já é um catecismo para acontecer. Eu tenho tristeza disso. Já é um catecismo que acontece. Ou seja, nos emissários da igreja já está lá, né? Culto fúnebre, como é que se funciona, né? Como funciona, exatamente. Já está lá toda a liturgia montada. Eu tenho tristeza disso, mas eu não tenho conseguido mudar. Alguns têm entendido que, na verdade, é hora da gente consolar a família. É hora da gente trazer consolo, levar o ombro para chorar com ele. Chore comigo. Eu estou aqui para chorar contigo, se possível chorar.
mas estou aqui para te dizer que teu ente querido foi muito precioso nessa terra. Que esse que nós estamos devolvendo a Deus hoje, como uma oferta que Ele nos deu por tantos dias nesse mundo, foi precioso para mim, para você e para tantos outros. Eu acho que esse consolo vale muito mais do que puxar a questão da alma, porque, aproveitando, há muita dúvida, há muita gente que se tornou cristão, evangélico, mas trazia, conforme o comportamento exigido pelas regras religiosas, dúvida na família quanto à sua eternidade. E aí vai bater na ferida, como tu acabas de dizer. E isso dói. Dói, tem muita gente, eu já vi muita gente chorando, não por conta da despedida, mas por conta da dúvida ocorrida, trazida pelos escatológicos de plantão. Caramba, gerar uma insegurança, né? Naquele momento em que a gente deve chorar com os que choram, parece que há uma espécie de uma estranha satisfação em ver a dor do outro, né? Uma estranha satisfação em ver a angústia do outro, e quanto mais se mexe na ferida, mais satisfação há. Um gozo interminável pelo mal-estar, que parece uma coisa que eu diria sádica, brotada da perversão, o sadismo. Né? Enquanto pode ser um momento de gratidão, né? De consolo, de né, cara? Consolo, gratidão, agradecer a Deus por ter tido aquela pessoa 30 anos, 40, no caso da minha mãe, 89 anos. Nós agradecemos a Deus por todo o tempo que nós podemos estar com ela, aprendendo, louvando a Deus. Uma concessão tão boa, né? Eu normalmente trago à tona a memória, as boas memórias dessa pessoa, e peço uma salva de palma em gratidão à vida dele. E aquilo eu vejo que conforta a família, alegra, abre os olhos da família. Não dá para alegrar, que é um momento de tristeza, mas abre os olhos da família, abre o sorriso da família, abre o semblante, porque estamos homenageando aquele que lhe foi precioso por tanto tempo. Né? Sim, verdade. Lorde, chegamos ao finalzinho aí. Onde é que nós paramos? Qual foi o último versículo? 23 e 24. 23 e 24. Paulo aqui ele já está realmente dando um tchau, um adeus aqui, viu, bispo? Sim. Que nem eu, nesse livro. Adeus, amigos. Estejam com vocês o amor e a fé que vem de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a tão pura graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui ainda diz em sinceridade, né? Na versão que eu tenho que dizer, em sinceridade, sem cera. Sem subterfúgio, que amam de verdade. E assim ele termina essa epístola com esse banho de incentivo ao caminho da fé, a união com a paz de Cristo, né? Eu acho que nós terminamos um dos livros mais importantes do contexto das cartas paulinas, né? Espero de verdade que tenha ficado em você registros de coisas que a gente falou aqui, de outras que a gente não falou, mas que de alguma forma você capturou, e isso possa te gerar esperança, fé, amor, confiança, tudo que se deriva do Evangelho de Nosso Senhor, porque, cara, nós fomos os mais delicados possíveis, né, João, ao tocar nesses textos. Nós fomos honestos, sinceros, cheios de amor, de compaixão, tocando com honestidade. Se alguma falha houve, não foi uma falha dolosa, desonesta, foi falha por causa da própria natureza humana presente em nós, né? Mas procuramos ser o máximo responsáveis, tanto da abordagem teológica quanto da abordagem prática, né? Nós somos do evangelho prático, do evangelho da trincheira, como eu costumo dizer. A gente está muito interessado na trincheira, né? Como que o evangelho chega ali para nos alcançar no momento da luta, do embate, da dificuldade. E a gente é desse tipo de evangelho, né? Do evangelho da trincheira. Eu quero fechar a minha participação com a carta
aos Efésios, é que lá em Apocalipse ela é relatada essa carta. E parece-nos que depois da morte de Paulo, de algum tempo depois, a igreja teve algumas dificuldades, esfriou no amor. Mas era uma igreja tão querida que Deus se incomoda com ela e manda que João escreva uma carta para essa igreja, comunicando as necessidades dela voltar ao princípio. Não foi uma igreja esquecida por Deus. Não foi de graça o trabalho de Paulo. O trabalho de Paulo foi muito contundente, foi muito ardente ao escrever a carta. E não foi só escrever a carta. A relação de Paulo com a igreja de Éfeso não era apenas a carta. Ele já havia passado por lá, ele fundou a igreja, e essa carta já foi apenas um reforço. Depois de algum tempo depois, talvez 40, 50 anos, João escreve uma carta amando do anjo. João escreve uma carta amando de um mensageiro, ou seja, por ordem, ou trazidas por um mensageiro de Deus, escrevendo uma carta a essa igreja dizendo: eu lembro das tuas obras, eu lembro de como tu foste. Lamentavelmente, alguma coisa aconteceu, mas se levante, se recomponha, porque você está escrita no livro da vida. Sim. Se recomponha. Volte lá onde você caiu, né? Volte de lá de onde caiu, recomece, porque você está escrito. Eu lamento, eu costumo dizer até brincando, há tantas congregações por aí que a comeira já está envergada e Jesus nunca foi num culto lá. Nunca se incomodou com ela. Ah, mas isso é verdade? Ele vai dizer naquele dia, nós tínhamos uma igreja cheia de gente, mas eu não sei quem são vocês, eu não conheço. Não, mas nós pregávamos em teu nome, nós fazíamos campanha de evangelização, mas eu não sei quem são vocês. E a igreja de Éfeso é diferente. Ele vê a dificuldade e diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: eu conheço as tuas obras, você foi forte, você foi uma igreja aguerrida, você foi a igreja que influenciou toda essa região da Turquia. Ele entrou em dificuldade, mas se levante. Volte e se levante. Porque eu ainda estou de olhos fitados em ti. E não para te castigar, mas para te receber de braços abertos. João, esse texto que você lembrou me lembra também o texto de Jeremias, quando ele diz que sente saudade de Efraim, que Efraim está tão distante, falando do exílio babilônico, né? Aí Jeremias diz, a saída é o caminho de volta. Examine as condições da estrada, encontre um bom mapa, porque a saída é o caminho de volta. Eu acho que a gente podia fechar assim, né? Fazendo essa lembrança do texto de Apocalipse, dizendo para todos aqueles que se sentem pertencentes a uma igreja dos Efésios, né? Uma igreja de Éfeso, que a saída é o caminho de volta. Volta ao lugar da tua origem. Não te sinta caído ou quebrado, porque Ele está de olhos em ti. Nós não sabíamos o que havia, ou não soubemos o que houve depois da carta de Paulo a Éfeso e depois até a carta de Apocalipse. Todavia, o que nos anima é que Deus está de olho na igreja, dizendo: eu não me esqueci de ti. Volta, eu estou de braços abertos. Ele pode estar dizendo a ti hoje que está nos ouvindo, você que imagina que se perdeu pelo caminho, que não tem mais recurso, que não tem mais jeito. A carta à igreja de Éfeso está dizendo: volta. A saída é o caminho de volta. A saída é o caminho de volta. Te lembra de onde tu caíste e volta. A carta não diz, tu te perdeu, está ferrado, está acabado para sempre. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Volte. Eu estou de braços abertos te esperando. Muito bem. Muito bem. Essa é uma convocação a todos nós que nos sentimos assim, como uma boa cidade, uma boa igreja de Éfeso, mas que em algum momento a gente derrapou na curva, a gente escapuliu e se perdeu de alguma forma, seja por causa de um processo babilônico, seja por causa de um desvio qualquer. A saída
não é um prédio de 12 andares. A saída é o caminho de volta. É o caminho de volta. Volta porque esse lugar te pertence, esse chamado é teu, essa bênção é tua, não é? Essa nova vida é tua. Então, ainda que você se sinta distante, perdido de alguma forma, encontre um bom mapa, encontre um bom evangelho, o evangelho de Cristo. E a reconciliação, de volta ao concílio, é o caminho mais curto e mais promissor para se voltar ao caminho. Elias também estava perdido, pedindo a morte no deserto, e aí Deus manda um anjo dizer para ele, um anunciador, né? Vai e volta ao teu caminho. Então, se o teu caminho está distante de ti, se recomponha, ainda que tu tenhas que andar 40 dias, 40 noites com uma refeição, curto é voltar ao teu caminho, não ao caminho dos outros, mas ao teu próprio caminho. Gente, chegamos ao finalzinho. Domingo de paz para vocês. Obrigado por terem estado conosco até hoje. E semana que vem a gente volta com uma nova epístola, querendo Deus, né? Desejo paz e um bom domingo até às 18h30, com o nosso culto transmitido pelo YouTube. Nosso canal YouTube é Igreja da Colheita. Você é nosso convidado. E se você está chegando no finalzinho do programa e quer revê-lo, pode acionar o YouTube, né? Igreja da Colheita. Só isso, é o nosso endereço. Que você terá todo o conteúdo do programa que foi transmitido hoje. Exatamente. Paz, shalom. Paz, forte abraço, gente. Shalom.